Fala meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para você. Então já mete o dedo no like aí, se inscreve aí que vai estar ajudando muito o canal. Hoje estamos aqui com a Alga Verde, todos os créditos ao canal da Alga Verde. E sem enrolações, vamos ficar com o vídeo. Eu estava dando uma olhada aqui na internet, né, e encontrei uma apuração do Valdo Cruz da Globo News que eu julguei bastante interessante e queria compartilhar com a nossa audiência. Ele escreve que, diante do clima tenso dos últimos dias e antes de uma nova decisão de Alexandre de Moraes, ministro do STF, alguns outros ministros defenderam prudência no caso de Jair Bolsonaro. Eles lembram que as medidas necessárias já foram adotadas para evitar que ele continuasse atuando contra a soberania nacional. Segundo esses magistrados, as medidas cautelares adotadas foram corretas porque havia uma operação em curso contra o Brasil e contra o Supremo Tribunal Federal, mas que impedir transcrições de entrevistas em redes sociais hoje não é viável e seria apontado como uma censura. Na terça-feira, lembrando, o ex-presidente Jair Bolsonaro prometeu não dar novas declarações até que o ministro Alexandre de Moraes esclareça o que ele pode ou não fazer. A decisão de Alexandre de Moraes, aprovada pela primeira turma, como nós falamos aqui, não proíbe o ex-presidente de conceder entrevistas, mas de utilizar suas redes sociais. Gerou dúvidas, porém, uma determinação do ministro de que Bolsonaro poderia ser punido se redes sociais de terceiros fossem usadas para transmitir entrevistas ou fazer recortes de declarações proferidas por ele. Os ministros ouvidos aqui por Valdo Cruz lembraram que Alexandre de Moraes agiu corretamente diante de uma operação criminosa em curso que configurava um atentado contra a soberania nacional. Por outro lado, esses ministros destacaram ainda que as especulações de que o ex-presidente Bolsonaro poderia ser preso eram desprovidas de fundamento. Até agora, disseram esses ministros, não há nada que possa configurar um motivo para a prisão de Jair Bolsonaro. Eles alegam, inclusive, que não dá para controlar as redes sociais nos dias de hoje, porque elas repercutem tudo o que é dito por autoridades, ainda mais as que estão no foco do noticiário. Proibir as redes sociais de transcrever entrevistas seria associado a um tipo de censura, como eu disse. Para finalizar, Alexandre de Moraes pode tomar uma decisão hoje, quinta-feira. Nós falamos disso na abertura do Jornal da Auriverde, depois de os advogados de Bolsonaro terem enviado os esclarecimentos solicitados pelo ministro. O relator do caso, que é Alexandre de Moraes, cobrou esclarecimentos por conta da visita e das declarações de Jair Bolsonaro na saída do Congresso Nacional. Teve uma reunião ali, né? Moraes pode, antes de decidir, solicitar um parecer da Procuradoria-Geral da República também. Bom, aí vai dar, já entendemos. Agora, Silvio, para a gente tratar desse tema trazido aqui pelo João, prudência, né, por parte de alguns ministros que pensam igual Moraes, na lógica, eu posso concluir que a gente está tratando de Carmen Lúcia, de Zanin e Dino, que compõem, junto com Fux e Moraes, a primeira turma. Fux já se posicionou contra, Moraes a gente sabe o que pensa, e os outros três também, que fecharam a maioria para que Bolsonaro continuasse com as medidas restritivas. A prudência, eu acho que já se faz valer, porque conhecendo Alexandre de Moraes e o ímpeto, né, de Alexandre de Moraes, a decisão da prisão do presidente Bolsonaro poderia ter saído ontem mesmo, com decisão já pronta e assinada, independentemente das alegações da defesa. Prudência eu já posso também traduzir como consequência do que acompanhamos na última sexta e as decisões e sanções já colocadas pelos Estados Unidos, Silvio? Pois é, Pitori, sabe que ontem, sem essa informação trazida agora pelo João, né, que é uma informação de bastidor, ontem eu fiz um comentário que repito aqui, eu tenho a sensação que as coisas mudaram dentro do Supremo Tribunal Federal. É claro que isso vai demorar a ser explicitado, talvez demore muito ou não seja explicitado por meio de entrevistas. Tem que não podem ver um microfone que já saem falando, né? Ou cantando, em alguns casos, como o Barroso. Mas a impressão que eu tenho é que eles acenderam uma luz ali no painel. E é claro que eles não estão numa situação confortável, perder vistos. Uma autoridade, que é um ministro de corte superior, a última corte recursal do país, não pode entrar nos Estados Unidos da América. E essa informação, ela reverbera, essa informação rodou o planeta, está em todos os lugares. Eles visitam
não só os Estados Unidos, mas eles visitam sobretudo a Europa com muita frequência. O ministro Gilmar Mendes comanda um Convescote, apelidado de Gilmar Palusa, anual, que é o maior lobby jurídico do planeta, acontece ali em Portugal. Portanto, não é uma situação confortável para eles. E eles sabem que essa situação pode se agravar, pode ficar ainda mais aguda com sanções como a Lei Magnitsky, que atinge a área financeira, entre outras áreas, né? A ramificação é muito grande. Não poder ter um e-mail de uma empresa de tecnologia americana, não poder pegar determinadas aeronaves, né? Determinado voo de companhia aérea. A coisa é muito grande. Então, eu acho que a ficha, de alguma forma, caiu para alguns. E imagino, Pitoli, finalizando aqui esse olhar, que esse jornalista da Globo News não ouviu o André Mendonça e ele não ouviu o Nunes Marques. Ele está falando de outros ministros que falam com muita frequência pelo WhatsApp com os jornalistas da Globo News. Eles dizem que falam, os ministros dizem e os jornalistas dizem. Portanto, eu quero crer, acredito que de fato eles conversam. Então eu acho que essa informação ela faz sentido sim. Mas Alexandre de Moraes é Alexandre de Moraes. Imprevisível. Ô João, na verdade tem muita gente... Você tá sentado? Então deita. É com certeza uma das coisas mais graves que já ocorreram nesse processo que chamam de trama golpista. Vejam essa bomba que eu vou mostrar agora para vocês. O STF, a Suprema Corte do nosso país, editou um vídeo antes de juntar no processo. Sim, a Suprema Corte do Brasil editou o vídeo do depoimento do G. Dias antes de disponibilizar às partes. O vídeo juntado do depoimento do G. Dias é editado. E eu vou provar. Vejam isso. Eu entendi, general. A minha pergunta objetiva é: havia tropa de prontidão em loco? Havia. Por favor. A defesa, Coronel Câmara. Sabe o que aconteceu aqui? Este é o trecho que eu faço pergunta ao G. Dias, que o G. Dias acaba com o 8 de janeiro e o ministro Alexandre de Moraes caça a minha palavra. E aqui eu pergunto: o senhor caçou a minha palavra? E o ministro responde: sim, eu cacei sua palavra. Isso foi tirado, suprimido do vídeo original. Esse vídeo que eu estou mostrando para vocês é o vídeo juntado no processo. Agora, é o vídeo oficial da audiência. É o vídeo que o STF juntou no processo da trama golpista como se fosse oficial, como se fosse original. Por quê? Por que editaram? Por que quiseram esconder que um advogado foi cerceado, que um advogado foi calado? E no momento dessa pergunta que o G. Dias falou que havia 900 homens de prontidão no 8 de janeiro. Eles só esqueceram de deletar esse trecho também da transcrição da audiência, exatamente isso. Eles juntaram com o vídeo a transcrição da audiência, e essa transcrição está aqui. Advogado, só para esclarecer, o senhor cassou a minha palavra? O advogado sou eu. O ministro, o senhor ministro Alexandre de Moraes, relator, respondeu: por favor, cassei a palavra. Cassei a palavra, por favor. Vocês viram esse trecho no vídeo? Não. Eles editaram, eles suprimiram. Mas na transcrição que eles juntaram, veja, essa transcrição aqui foi o STF que acabou de juntar junto com o vídeo. Mas esqueceram de suprimir esse trecho também da transcrição. Qual a credibilidade desse tribunal? Que credibilidade, que moral esse tribunal tem para processar e julgar alguém? Imaginem só, se eu tivesse juntado um documento falso, um vídeo editado, com certeza, se não me dessem 24 horas para esclarecer a edição do vídeo, eu poderia até ser preso, ter a OAB cassada, mas com toda certeza. Agora, o tribunal que defende a democracia, o processo mais grave do Brasil,
o processo que está salvando a democracia brasileira, pode editar um vídeo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não foi só esse vídeo que editaram, tá? Tem mais pela frente. Eu tô gravando esse vídeo aqui e peço para que você compartilhe o máximo que puder antes que eles arrumem isso daqui. Já estou agora oficiando a Ordem dos Advogados Nacional e a do Paraná. Isso aqui tem que ser divulgado, porque é inadmissível que o Estado, isso daqui é o Estado juiz, é o Poder Judiciário do Brasil na instância máxima, juntando um documento editado. Podemos dizer ser um documento falso, mas com toda certeza, vídeo editado, isso é inadmissível. As partes nunca poderiam juntar um vídeo editado. Nunca! Vejam isso. Eu peço que você divulgue e compartilhe. Esse é o julgamento que quer salvar a democracia. Eu nunca vi isso. Eu nunca imaginei que veria e que viveria isso. É inacreditável. Eu sou Jeffrey Checchini. Eu sou advogado nesse processo e quero aqui deixar um grande e forte abraço a todos. Obrigado, Checchini. Fogo, não tem limite, né? Acabou o limite. Eu tô assustado. Porque isso é crime. Tá? Isso é crime de falsidade ideológica. Incluir uma informação no documento ou suprimir o documento oficial é crime. Crime. Tá? Agora, você está entendendo por que eles não querem deixar filmar as audiências? Claro. Essa aí, por exemplo, foi transmitida e o advogado, é óbvio, ele copia a tela. Mas no núcleo 1, por exemplo, nas testemunhas, eles não quiseram que ninguém filmasse. Eles pegaram os celulares dos advogados. Por quê? Pitoli, numa situação dessa, onde teve um crime, tá? Eles cometeram, o judiciário cometeu um crime de adulterar um documento público. Numa dessa, o advogado tem a filmagem, ele gravou a cópia. E ele coloca. E o detalhe é o transcrito. E ainda tem a transcrição. A transcrição faz parte do processo. Sim. Agora, e numa audiência que não é filmada, não é transmitida? E o que vale é a transcrição. E se eles, com o mesmo modus operandi, também alterarem a transcrição? Como você vai provar, Pitoli, que houve ali uma adulteração de conteúdo? Como prova que teve adulteração de conteúdo, sendo que você não pode filmar? E mesmo que alguém tenha filmado de forma escondida, por exemplo, eles revertem e prendem a pessoa que filmou, porque não podia, era proibido. E a prova ilícita não pode ser utilizada. Agora, isso parte não é de um criminoso que está sendo processado. Isso parte do Supremo Tribunal Federal. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi em outros países adulteração de conteúdo jurídico de audiência. E de forma descarada. Porque eles partiram já de todas as fronteiras que ninguém vai ver. Ou se alguém perceber, eles não estão nem aí. E ainda tem alguns canalhas, que dizem que isso aqui não é uma ditadura. Que dizem que é normal. Ah, é normal. Não, o Supremo está excedendo um pouquinho. Senhores, senhoras, pelo amor de Deus, entendam uma situação. O Supremo Judiciário não é parte. O Ministério Público está de um lado, a parte ali, o réu do outro. O juiz, ele tem que ser imparcial, ele tem que ser isento. Ah, mas a censura é só até segunda-feira. Mas é só uma adulteração da parte. Mas é só uma ilegalidade para o bem da democracia. Não existe isso. O judiciário não pode ofender a Constituição nem por um pouquinho. Esse processo é uma farsa. Isso é uma mentira. É o uso da máquina pública para perseguir opositores políticos. E hoje o Supremo Tribunal Federal é um partido político. Junto, em conluio com o Lula, com o PT, com a esquerda, com a China, com o Foro de São Paulo, no qual teve na sua criação 3 grupos
terrorista, narco-guerrilheiros, as Farcs, Sendero Luminoso e Movimento de Esquerda Revolucionário. Com sérios indícios, eu vou dizer aqui, vou ser muito prudente, não é o que eu penso, mas o que eu falo, com sérios indícios de envolvimento desse governo com organizações criminosas. Fala, meu povo, como que vocês estão? Estamos aqui na Conexão Política, liberdade de expressão. Estados Unidos criticam Europa por censura. Críticas contra autoridades de governantes nas redes sociais. Departamento de Estado reage a publicações da França acusando a União Europeia de proteger redes da insatisfação popular com lei de serviços digitais. Departamento de Estado dos Estados Unidos fez críticas públicas nesta sexta-feira, dia 23, à União Europeia, acusando o bloco de censura cidadãos que fazem postagens críticas aos seus governantes. Em publicação oficial, o órgão comandado por Marco Rubio afirmou que milhares estão sendo condenados pelo crime de criticar seus próprios governos, o que essas mensagens devem não enganar os Estados Unidos. Censura não é liberdade. Ai, que isso. Ai, Donald Trump aí sempre revoltado aí com a censura no mundo todo, né, que tá tendo aí. E aqui no Brasil a censura já se predominou aí no nosso Brasil. O Moraes aí, ó, vai cair agora, não tem pra onde ele correr. Até a Globo tá falando do Moraes que ele tá pesando na censura. Não, se a Globo entrou no meio é porque a Globo sabe que vai perder e tá com medo de ficar contra o povo, né? Então, pessoal, mete o dedo nesse like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí. E não se esqueçam, até a próxima.